Bom dia a todos nesse domingo. Vamos fazer aqui uma visita ao quarto principal do casarão da nossa vila favorita. É assim que costumamos chamar esse casarão. Foi batizado de nossa vila favorita. Então é um quarto que tem um mobiliário característico tanto do século XIX como do século XX, como esse camiseiro, um camiseiro com gavetas, criação da década de 40 do século XX, que vem acompanhado do guarda-roupa. As fotografias dos nossos familiares, alguns já falecidos, que continuam. Uma mistura de fotografias de vivos e mortos. Esse menino é chamado de Juranô. Ele foi batizado de Juranô pela minha mãe. O pequeno Juranô. Aqui a fotografia da família Cunha, né? Tia Mira, tia Almira, minha mãe, tia Vina, tia Noêmia, tia Graziela, que bem menina ainda, quase. Tia Laide, tio Cristiano Cantuária, tia Lourdes e tia Laide ainda estão vivas e com saúde. A fotografia do bisavô dos meus netos, José Mesquita Neto, e do trisavô aqui, ó. O trisavô deles, no título, seu Paulo Paulino de Mesquita, filho de José Paulino de Mesquita e de Rita Freire de Mesquita. A fotografia do meu pai, nos 18 anos, e a minha com 16. Então esses lustres dão vida ao quarto do casarão, a cama, uma cama de casal, com as poltronas do quarto de casal. As inúmeras fotografias ao lado da cama.
fotografias dos personagens, da família toda, algumas lembranças, fotografias da minha mãe, uma fotografia da moeda russa, na época em que a Rússia era o Império Russo, na época do último imperador, Nicolas. Algumas lembranças de viagens à Europa, de Mônaco, os postais do final do século XIX e do início do século XX, chamavam-se postais franceses. Esses postais franceses, que era comum trocar postais entre os amigos. Mais uma vez a fotografia do meu pai, que foi locutor da União Caxiral de Lages. Os lustres que fazem o quarto ficar mais solene. O console. Os perfumeiros do século XX, muito comum nas penteadeiras do século XX, esses perfumeiros. Uma pequena relíquia aqui, que é uma louça da década de 70. Então essa louça decora uma antiga cômoda que virou console de quarto. Algumas pequenas lembranças de viagens. Os postais franceses são uma grande recordação também do século XX. Um príncipe da igreja, que é Dom Severino, um príncipe exilado, que é o Duque da Cantábria. O Duque da Cantábria já faleceu. Aqui é a sua fotografia, que foi oferecida a mim. Da Casa Real da Cantábria. Os postais franceses dos 15 anos da minha mãe. Esse postal foi oferecido pela minha tia Palmira, casada com João Ernesto da Costa, em 1930. Um postal francês oferecido à minha mãe em 1929, 1930, por tia Almira. Um postal francês oferecido à minha mãe em 1929, 1930, por Irene e Marcelo Montoril. Outros postais franceses.
que fazem a decoração do quarto. O segundo guarda-roupa. Os pratinhos da década de 60. Esses pratinhos eram vendidos pela revista Avon. Um quadro, uma pintura da minha filha Isabelle, que é uma aquarelista de mão cheia. Temos aqui a entrada do banheiro, o banheiro do quarto. O banheiro tem alguns espelhos do século XIX. E algumas lembranças de alguns perfumes mais da década de 70, 60. Aqui é a Estátua da Liberdade. Apolo, Vênus, algumas pequenas lembranças que ficaram de perfumes da década de 60, 70, como Charlier da Revlon, Calandre e da ilustre atriz Elizabeth Taylor. Uma pequena coleção de frascos de perfumes da década de 30, 40, 50 e 60. Os perfumeiros de louça, muito comuns no século XX. Os perfumeiros de cristal do século ainda, do final do século XIX. Um perfumeiro da Avon do século XX, da década de 70. Os perfumeiros das marcas mais usadas, que era o caso de Chanel e também Byzance. A saboneteira de madrepérola e o perfumeiro de madrepérola acompanhando a saboneteira. Na decoração das paredes, os cinzeiros usados na década de 60 era muito comum.
tanto as mulheres como os homens fumavam na década de 60 e 70. Meu diploma da Faculdade de Direito. E o título do doutorado em Direito da Universidade na Espanha, é um banheiro que apresenta essa bancada e uma pia lateral para facilitar mais, e uma visão do quarto, de um quarto de casal, ainda do século XX. Veja que as camas não são enormes como as camas atuais. Apesar de serem confortáveis. Aqui é um recamier para o descanso. E os lustres, esses toucheiros que decoram a janela com os azulejos portugueses, e as poltronas de leitura. Às vezes existe alguma leitura antes de dormir, você pode fazer uma leitura. Diversos livros aqui ainda do tempo que eu era professor de Direito Constitucional e Direito Tributário, dos meus 29 anos de trabalho no campo do Direito Constitucional e Tributário. Ainda no quarto, nós temos ao lado o birô de trabalho. Eu estou tentando me ocupar aqui dessa pintura. Aqui se chama alcova. A alcova é um quarto separado, com uma enorme cama de casal. Com algumas pequenas... Esse móvel é de 1986. Foi um móvel adquirido na Casa Régio. E uma cama barroca, uma cama de casal bem cheia de detalhes.
que é a cama da alcova, né? Algumas fotografias, algumas pequenas relíquias de vidros de perfumes da década de 60, perfumeiros da década de 60. Essa pintura a óleo de uma criada engomando é muito interessante, não é? E uma pintura a óleo também de um monastério, onde o monge está aí esperando, né? Aqui é o birô, um birô de trabalho, com algumas peças do século XIX e XX. Então eu acredito que vocês podem, quem gosta de antiguidade, pode ter uma ideia de como vivia, como era a vida do século XX, XIX, o padrão do gosto, a partir tanto do mobiliário e como vejam que o mobiliário, ele era um mobiliário para ficar, para durar de um século para o outro. Não é um mobiliário, esse mobiliário que dentro de uma hora a água devora ele, a água destrói. É um mobiliário que aguenta uma chuva. As madeiras eram chamadas madeiras de lei, né? Então esse mundo que nós vivemos hoje, aonde tudo é líquido, tudo é superficial, é diferente desse aqui, aonde as coisas duram. Eu não sei bem o destino dessa vila, desse casarão, depois da minha morte, mas pode ser que eu tenha algum neto que venha a dar continuidade a tudo isso, que se interesse em morar no casarão, que a gente chama, né, de Vila Favorita. O casarão, ele tem que ser autossustentável, e esse casarão é autossustentável. O recamier era muito usado no 1700 e no 1800.
Lembrem que existe a cama do primeiro quarto, em madeira de lei, e a cama do ambiente que a gente chama de um ambiente mais intimista, só do casal, que é a alcova usada pelo casal. Então não é. E temos também na alcova uma mesa auxiliar para numa doença você poder colocar os remédios, as refeições, os livros, as revistas. Muito comum no século XIX e XX, né? Você buscar a ilustração através dos livros, das leituras. Então temos algumas peças. É a mesa que serve a alcova. No quarto existem 2 nichos com as malas do início do século XX e do final do século XIX, né? Essas malas, a primeira mala pertenceu à minha bisavó. Essa segunda e terceira mala pertenceu a uma madrinha minha de Lages. Aqui algumas peças da coleção de objetos decorativos. E o segundo nicho também temos algumas peças decorativas. Que são recordações, são lembranças. Esse baú é um baú do final do século XIX. Um baú que veio da época da borracha, do auge do 1800, na Amazônia. Pertenceu à trisavó dos meus netos, Alice Ferreira Maia de Medeiros Galvão Bezerra. Mais uma vez os perfumeiros, e vamos encerrar vendo essa
esse conjunto de chá bem especial da década de 50. Uma floreira da década de 40. E algumas caixas e um cinzeiro italiano. Para vocês verem o bom gosto da vida do século 20 e 19.